falar da vesícula biliar primeiro. A vesícula biliar é uma bolsa de fundo cego, encontrada na face inferior do fígado. A fossa da vesícula biliar está no plano da fissura interlobar, que se situa entre os lobos hepáticos direito e esquerdo. Ela fica ali embaixo, na face visceral, na face mais inferior do fígado, e a gente vai ver um monte de coisa de vesícula biliar. Na TC axial, a vesícula aparece com uma estrutura arredondada, com diâmetro máximo. Isso é importante também ter essa noção de como que é a anatomia normal, né? E quais são as variantes da anatomia. Diâmetro máximo de 4 centímetros nesse eixo axial. No eixo longitudinal, ela pode chegar até 10 centímetros. Então, nesse eixo longitudinal, ela pode chegar até 10 centímetros. Nesse eixo aqui, ó, axial, no eixo curto dela, ela pode chegar até 4 centímetros. Claro, até 4,5, de repente não é nada, né? 10 e pouquinho, de repente não é nada. E ela se divide em fundo, corpo e infundíbulo, né? A mesma coisa aqui no esquema, né? O fundo, o corpo, o colo, o infundíbulo e o ducto cístico. Então, aqui é uma imagenzinha de ultrassonografia mostrando, ó, o conteúdo dela é anecoico, né? O som, né, ele passa facilmente, fica pretinho aqui no líquido, né? Tudo que é líquido, né, é anecoico. Ela está localizada, como eu falei para vocês, na superfície visceral entre o lobo direito e o lobo esquerdo. E ela armazena bile. Ela armazena bile. E o armazenamento da bile, ela acontece de forma retrógrada. Isso eu não sabia até no internato, cara. Eu lembro que numa sessão de cirurgia geral lá, chamou o staff lá para a gente falar lá na frente como que se enche a vesícula biliar. Ela vai lá embaixo, não é hepatocolédoco, vai lá no ducto comum e volta pelo ducto cístico para armazenar a bile ali. E é importante saber que a parede da vesícula biliar ela tem entre 1 e 3,5 milímetros. Isso vai ser útil, porque quando a parede estiver mais espessada, a gente tem que pensar que tem alguma coisa errada acontecendo com a vesícula biliar. Já as vias biliares intrahepáticas, elas estão, obviamente, dentro do fígado, né? Intrahepáticas, elas estão espalhadas de modo aleatório pelo parênquima hepático, né? E elas confluem para o hilo, né? E essa confluência para o hilo que vai formar, né, o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo, né, de cada lobo esquerdo e lobo direito do fígado. E elas estão em posição anterior às veias portais. Vocês se lembram da tríade portal? Então, andando com um ducto biliar, anda junto dele sempre um ramo portal, de veia porta, né, e também um ramo arterial. As veias hepáticas, suprahepáticas, elas não acompanham essa tríade portal. Então, vamos lá de novo. É o ducto, né, biliar, é um ramo portal de veia porta, né, um ramo segmentar, subsegmentar, né, de veia porta, e mais um ramo arterial, que vem da artéria hepática. Então, a gente vai ter ramo do lobo esquerdo, né, de cada um dos segmentos. Semana passada, se não me engano, também postei um macete de como lembrar da segmentação hepática lá no Radiologia na Prática, no perfil. E os ramos segmentares aqui do lobo direito, que eles confluem. Existem algumas variantes anatômicas nessa confluência desses ductos aqui. Eu não vou falar sobre isso, obviamente, nesse momento, mas isso é importante para quem é radiologista, principalmente, descrever, quando a gente vê isso no exame de ressonância magnética, porque algumas cirurgias a gente vai precisar saber para onde estão desaguando, né, esses ductos, né? Então, tem uma série de variantes anatômicas, isso é importante o radiologista saber, saibam que existe. E as vias biliares intrahepáticas, ao que interessa aqui na imagem. Então, a gente tem aqui 3 imagens, 2 de tomografia, né? A gente tem corte axial, aquele corte transversal ou axial que a gente chama, como se estivesse cortando um salame, fatiando o salamezinho, e a gente vê, né, o salame fatiado aqui na tomografia. E aqui é uma janela que a gente chama de partes moles, uma janela que serve para a gente olhar melhor os órgãos, né, a cavidade abdominal, né, que tem a maior parte dos órgãos, densidade de partes moles. Porque a gente fala de janela de partes moles, que ela está centrada para a gente avaliar essas estruturas com essa densidade, como o fígado, o baço, né, os rins. E aqui a gente está vendo as vias biliares intrahepáticas. Eu falei, né, que as vias biliares intrahepáticas elas têm no máximo 3 milímetros. E muitas vezes, quando elas estão normais, a gente não consegue observá-las no exame de tomografia. A gente vai conseguir ver as vias biliares intrahepáticas quando existe alteração das vias biliares. Deixa eu ver se eu preparei alguma outra enquete para vocês. A enquete está ficando na frente da imagem aí, gente? Não? Respondam aí, por favor, no chat. Aproveitem para
uma posição assim, mais ativa aí. Eu gosto quando eu converso assim, olho a olho, com todo mundo. Eu sei que o pessoal deve estar de pijama já, mas não, beleza. Tá. E aí eu vou aproveitar para falar. Deixa eu ver se tem mais um. Não, depois eu ponho essa enquete para vocês. Então, aqui as vias biliares intrahepáticas, a gente está conseguindo ver. Por que está conseguindo ver nessas imagens aqui de tomografia? Né? Aqui com cabeça de seta amarela. Vocês estão vendo aí de cabeça de seta amarela? Uma dilatação bem acentuada das vias biliares intrahepáticas, passando do ladinho, como eu disse para vocês, aqui de um ramo portal. Lembre-se da tríade portal, do ramo portal. E é por isso que eu perguntei recentemente lá no quiz do Radiologia na Prática, antes de fazer essa aula, qual é a melhor fase do estudo pós-contraste para a gente observar a dilatação das vias biliares. Eu falei que era a fase portal, porque justamente onde a gente tem uma maior realce, maior impregnação, a veia porta fica se destacando ali nessa fase portal, e a gente consegue ver, já que o ducto biliar está do ladinho dela, se ele estiver alterado, ele vai aparecer bem evidente. Aqui é uma dilatação bem acentuada, e eu quero que vocês, ao final da aula, saibam ver pelo menos esse tipo de dilatação. Aqui a gente tem uma dilatação mais discreta, mas o que chama a atenção aqui, nessa imagem de baixo que eu estou mostrando com a seta, também com as cabeças de seta amarela, é que tem uma densidade bem mais baixa, está preto, pretão, está muito preto. E o que é muito, muito preto na tomografia? Que tem uma densidade muito, muito baixa na tomografia. É o ar, é o gás, muito bem, é pneumobilia, aerobilia, pneumobilia, mesma coisa. E a gente está vendo pneumobilia aqui. E geralmente tem gás dentro dos ductos biliares. É normal a gente ver gás dentro dos biliares? Não, é normal a gente ver gás dentro dos ductos biliares. Isso é porque alguma coisa está fora da ordem. E aqui à direita embaixo, também aqui mostrando com o mouse, a gente tem uma imagem de ultrassonografia, utilizando uma técnica Doppler, né? A gente joga o Doppler para tentar observar o vaso, destacar o vaso, ver o fluxo do interior do vaso, né? E essa é uma técnica útil para a gente identificar, às vezes, dilatações das vias biliares discretas, porque a gente joga para ver o vaso ali dentro da artéria ou da veia porta, que faz parte da tríade, né? E a gente vê o que não está aparecendo com fluxo, que não tem sangue passando dentro, é o ducto biliar. Então, por isso que é muito útil o Doppler também, quando a gente vai fazer essa avaliação na ultrassonografia. Já as vias biliares extrahepáticas, que eu já dei um spoiler já antes, de que elas são formadas a partir, né, do deságue, da união do ducto intrahepático direito e esquerdo, eles se unem aqui. Às vezes existe até uma trifurcação por ramos segmentares naquelas variantes anatômicas, né? Elas vão formar, aqui no esquema a gente viu muito bem, né? Elas formam o ducto colédoco, o hepatocolédoco, depois que o ducto cístico chega aqui junto, né? A gente chama de ducto colédoco, ducto comum. Tá? Muitas vezes a gente vai escrever no laudo direto hepatocolédoco, tá bom? E aí quando o ducto cístico, né, ele deságua também no ducto colédoco, né, a gente chama de ducto comum. Beleza. O ducto cístico, às vezes, ele pode ser bem alongado, ele pode parar lá embaixo, ele pode fazer o deságue lá embaixo, perto até da confluência também com o ducto pancreático. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o ducto pancreático, que ele chega lá embaixo, fazendo aqui na ampola de Vater, né? Eu quero mostrar essa imagem de tomografia. Vocês estão vendo aí ou minha imagem está na frente? Vocês estão vendo? Acho que estão vendo, sim. O ducto pancreático principal, né, está bem dilatado aqui, ó. Vocês estão vendo dilatado? Eu quero que vocês me respondam um pouco mais aí, ó. Temos uma audiência boa aqui presente, tem muita gente para responder aqui, ao vivo. Aliás, se o pessoal estiver assistindo, se estiver fazendo isso no YouTube, eu sempre esqueço disso, falam para eu fazer isso, ó. Curtam esse vídeo, compartilhem, interajam bastante para a gente poder levar essa informação, esse conhecimento, o conteúdo para outras pessoas também. Eu estou mostrando para vocês aqui na minha seta o ducto pancreático principal, tá? E ele não aparece geralmente na tomografia. Quando ele aparece, é sinal que ele está ectasiado. E aqui, ó, bem ectasiado, né, o ducto colédoco. O que pode determinar uma dilatação tanto do ducto pancreático quanto do ducto colédoco? Algo que esteja, né, ajusante dele, depois dele, no final desses dois ductos. Uma massa, que aqui no caso era um tumor de pâncreas. Então, conhecer essa anatomia, tumor de papila, pode ser também exatamente isso. Então,
a gente começa a formar o raciocínio a partir da anatomia. A partir da anatomia, a anatomia te salva. E às vezes é meio chato, é meio maçante você ficar vendo isso aqui, você quer saber de caso clínico, mas a anatomia vai te salvar. E ainda bem que a maioria votou para ver anatomia. E continuando nas veias biliares, que eu já mostrei antes aqui também, agora, através da ressonância magnética, que é uma sequência colangiográfica de ressonância magnética, e tudo que tem líquido no seu interior aparece brilhando. Tem uma sequência especial para isso acontecer. Né? Então, se os ductos biliares e a vesícula biliar tem líquido no interior, então a gente consegue ver muito bem o ducto pancreático esquerdo, o direito, fazendo o hepatocolérico. Aqui é um exame de colangio, por tomografia, né? uma CPRE, na realidade, e a gente vê até aqui, olha só, chegando o contraste sendo injetado aqui, ó, no esfíncter biliar, e a gente vê retrogradamente o contraste chegando, né, até os ductos intrapancreáticos. Isso é muito importante para a gente avaliar se existe alguma falha de enchimento. É um método que é padrão ouro, até com tratamento também. Vou mostrar mais à frente. E mais uma vez aqui a imagem mostrando um esqueminha aqui colorido, mostrando essa anatomia. Na TC, o diâmetro do menor eixo do ducto do hepatocolédoco geralmente tem de 3 a 6 milímetros. Até 6 milímetros é muito tranquilo para todos os pacientes. Mas a gente pode medir até mais quando o paciente tem colicistectomia, quando o paciente tira a vesícula biliar. Em geral, o ducto hepatocolédoco ele fica um pouquinho mais ectasiado. Em pacientes mais velhos, mais do que da 8ª década, também o ducto biliar começa a ficar um pouquinho maior. Então, a gente dá um desconto para esses pacientes, né? Então, pode chegar até 10 milímetros, às vezes 11 milímetros, não é uma coisa tão grosseira. E é importante a gente saber essas medidas justamente para quando a gente vai desconfiar se existe alguma coisa que está causando essa dilatação e provocando, né, uma dilatação montante, está maior do que o calibre devia estar. Além disso, eu mostrei nessas duas imagens aqui também de colangiorressonância, o que está brilhando aqui é líquido. A gente está vendo mais uma vez aquela anatomia que eu mostrei para vocês, ó, do hepatocolédoco. E esse fininho aqui passando, ó, é o ducto cístico. Tá? E esse aqui também é o ducto cístico. Só que esse aqui está bem dilatado. Ambos os pacientes fizeram colicistectomia. E por que está aparecendo esse ducto cístico? Porque às vezes o ducto cístico pode ter uma variante anatômica. O ducto cístico pode ser muito alongado. Quando o ducto cístico é muito alongado, às vezes na cirurgia, e ele se implanta lá embaixo, né? O ducto cístico é muito alongado, ele se implanta lá embaixo. Às vezes na cirurgia, o cirurgião geral vai lá, né, passa o dedo infundíbulo, vê um pedacinho de cístico, clampeia e deixa um restinho de ducto cístico. E eu já vi paciente tendo uma neovesícula, como nesse caso aqui à direita, né, que é uma neovesícula, mas não é uma vesícula biliar, né, fazendo uma imagem muito parecida com a vesícula biliar, paciente que tem cirurgia de vesícula, né, tirou a vesícula. E como você vai falar, paciente que você escreve no seu laudo que tem vesícula biliar normodistendida, mas na realidade é um ducto cístico que se encheu de novo com a bile, acumulou e ficou distendido. Tá? E às vezes pode até provocar, formar cálculos, e esses cálculos que se formam também podem provocar posteriormente dilatação das veias biliares. Então, uma pegadinha é uma exceção, mas uma exceção que vale a pena, porque eu já escorreguei nessa. Eu cheguei para o paciente, ele tem vesícula biliar. Não tem vesícula biliar, ele tirou, mas isso aí é um ducto cístico remanescente que ficou dilatado também. Caso muito interessante. Nerd aqui, né? Muito interessante o caso. Mas é interessante porque você não vai cair nessa pegadinha. Já o ducto colédoco, é importante a gente saber também que ele penetra no pâncreas. Eu mostrei para vocês porque é importante saber que ele penetra no pâncreas. Porque se tiver uma massa pancreática, vai provocar também dilatação a montante. A parte distal do ducto comum, do ducto colédoco e do ducto pancreático principal entram em contato na face medial da porção descendente do odiano. Então, eles entram em contato lá na parte aqui, ó, medial e descendente, aqui medial, né? Estão vendo aqui ó, na minha setinha, aqui na imagem também colorida, né? Medial e descendente, né? Da segunda porção aqui do duodeno, eles juntos formam lá um tubo curto dilatado, levemente dilatado, que é a ampola de Vater. E aqui, vamos para um casinho. A partir desse caso, vamos pensar no que pode ser, né? É importante, mais uma vez, dizendo, ressonância magnética, às vezes é muito difícil a gente, quando a gente está começando a aprender radiologia, ver exames de ressonância magnética. Mas eu quero que vocês peguem os detalhes aqui que podem fazer você desenvolver esse raciocínio ficar mais consolidado na sua cabeça.
Então, aqui já ficou fácil de ver, né? Que a vesícula biliar está aqui brilhando, nessa fase em que o líquido brilha, né? Vocês percebam aqui que a vesícula biliar está brilhando, onde também o líquor, aqui ó, no canal medular, ele brilha. Então, o líquor é de líquido, né? Predominantemente líquido, tem predominantemente água, assim como a vesícula biliar. Então, estão brilhando. Então, ó, com hipersinal, que a gente chama. Agora, dentro da vesícula biliar, a gente tem aqui, ó, uns pontinhos pretos. Vocês estão vendo os pontinhos pretos? Respondam aí. Responde. Quem está vendo o celular também responde. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Normal ou alterado? Normal ou alterado? Normal ou alterado? Sim, 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 sim. Ótimo. Sim, sim, sim. Estão vendo os pontinhos pretos? Alterado, 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 alterado. Agora vai falar que tá normal, né? Pô, quem fala que tá normal, poxa. Não. Tá alterado. Vou compartilhar aqui, ó. Já teve gente que falou que tá normal. Mas não tá normal, não. Esses pontinhos pretos aqui realmente são cálculos, tá? E a gente tem nesse mesmo paciente uma ultrassonografia dele. Olha que legal, né? A vesícula biliar tem um conteúdo anecoico. Aqui a parede dela ainda está fina. A gente não confia só no nosso olho. A gente também deve medir a parede, né? A gente preferencialmente mede a parede na porção mais anterior dela. Então, a gente coloca o transdutor aqui na pele, ó. O transdutor está aqui na pele. Então, obviamente, vai ser a porção anterior que a gente vai estar observando. Então, aqui é o fígado e a vesícula biliar lá na superfície visceral, como eu falei antes. E tem um monte de formações arredondadas hiperecóicas, hiperecogênicas. E algumas delas, não todas, né? Às vezes quando o cálculo ele é muito pequenininho, mas pelo menos na foto que não apareceu, uma delas que está bem evidente que tem uma sombra acústica posterior. Então, são cálculos. Tem espessamento da parede? Não tem espessamento da parede. Então, a gente está diante de um caso de colelitíase, colecistolitíase. E aqui a gente também está vendo, que eu já chamei, né, de cálculo aqui, ó. De cálculo. Aqui é uma imagem de ultrassom, uma imagem mais antiga, né, que é essa aqui do arquivo, mostrando que tem um espessamento maior, né, da parede, fazendo contraste com aquele primeiro caso que eu mostrei. Então, aqui tem litíase no interior da vesícula biliar? Sim, tem. E um examezinho para a gente ver aqui, olha só. Esse aqui é legal. Então, estou passando aqui, ó, passando junto comigo, lá do lado do radiologista. Foi lá no subsolo para ver esse exame. Parei. Normal ou alterado? Tem dilatação das vias biliares, sim ou não? E aproveita e me escreve aí. Tem contraste nesse exame? Tem contraste? Não tem? Sim, sim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Rodrigo, Letícia, Fernanda, Pedro, vão todo mundo participando. Ninguém mais. Ninguém mais. O pessoal lá de Campina Grande, o pessoal de Rio Claro, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro aqui, da minha cidade. Fase Portal parece. Estamos aqui. Vamos lá, uhul. Isso aí, perseverar. Vamos lá, tá acabando já. Então, tem dilatação das vias biliares intrahepáticas. E aqui, ó, vou mostrar devagarzinho para vocês. Então, a gente está vendo, chegou no hilo aqui, ó. A gente espera que tenha uma confluência, né, das vias biliares no hilo. Depois a gente vê aqui o colédoco no corte axial, a gente está vendo, né? Então, eu estou passando ao mesmo tempo, não vou conseguir mostrar com a minha seta aqui. Então, aqui está o colédoco, que não está dilatado, está no olhômetro, deve sempre medir. Aqui está o colédoco. Vou subir mais um pouquinho, bem devagarzinho. Aqui está o colédoco. Não está ectasiado. E aqui sumiu o colédoco, tá? Olha como o negócio é milimétrico. Milimétrico. Pequenininho. Então, se não está dilatado lá para baixo e está dilatado para cima, tem alguma coisa fora da ordem ali. E alguma coisa muito pequenininha, que está cometendo o ducto biliar ali, que é um tumor. Esse aqui é o tumor de Klatskin. Mais uma vez, e na tomografia a gente conseguiu ter essa visão. A ressonância vai trazer mais dados. A gente faz algumas ponderações que são úteis para ver celularidade, para ver também a impregnação, como a gente vê aqui nesse caso. Tá? Deixa eu ver se tem